Muito bem, gente. Hoje eu vou falar de um assunto importantíssimo que tem tudo a ver com você tornar o conhecimento de um idioma mais sustentável, ou seja, espirrar. Ai, alergia. Tem tudo a ver com você manter o conhecimento do idioma sustentavelmente na sua mente. O que isso significa? Sustentavelmente na sua mente. O que isso significa? Você deixar esse conhecimento ser duradouro. Ou até praticamente eterno, vamos dizer assim, né? Nada é eterno. Mas que vá com você para o resto da sua vida. O conhecimento do idioma que você adquirir, que você aprender, no nosso caso, inglês, né? Eu vou te explicar por que nos cursos de inglês você vai levar mais tempo. Hoje você vai ver a prova disso. Por que nos cursos de inglês você vai levar mais tempo para aprender inglês? E mesmo que você aprenda, você provavelmente vai esquecer com o tempo. Eu vou te dar a prova do porquê disso. E qual que é um dos grandes diferenciais do método Brainwalk, que é o meu método que eu uso e vou usar, né, no Inglês em 100, no treinamento Inglês em 100, para você falar inglês em 100 dias. Inglês em 100 dias. É possível isso, Clarice? Falar inglês em 100 dias? Me tornar fluente em 100 dias? Olha, é possível sim, se você fizer um trabalho amigável para o seu cérebro, se você aprender inglês de forma amigável para o seu cérebro, é super possível você aprender inglês. Agora, se tornar fluente depende do seu nível de inglês, né? Se você não sabe nada de inglês, não, você não vai se tornar fluente em inglês em 100 dias, tá? Pode tirar seu cavalinho da chuva. Muito bem, hoje a gente vai falar, sabe do quê? A gente vai falar de um psicólogo. Um psicólogo chamado Hermann Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus. Ele era um psicólogo alemão, eu ia falar ele era, mas ele não é, ele já morreu já faz tempo. Ele é 200 anos atrás. Ele era um psicólogo alemão. E ele, depois de muitos estudos, ele descobriu que há uma coisa chamada curva do esquecimento. Depois que eu aprendi que existe a curva do esquecimento, a minha vida nunca mais foi a mesma. A minha memória nunca mais foi a mesma. Tudo melhorou. Minha memória melhorou, meus conhecimentos adquiridos melhoraram, a retenção, né, do meu conhecimento, dos meus conhecimentos adquiridos melhorou. Então, realmente, esse psicólogo Hermann, Dr. Hermann, ele mudou a história da aquisição de conhecimentos, de novos conhecimentos, desde que as pessoas usem da estratégia da qual a curva do esquecimento apoia, a qual a curva do esquecimento apoia, e também quando as pessoas realmente fazem da forma certinha, né? Porque ainda tem isso, às vezes a pessoa quer fazer, mas não sabe fazer da forma certa, e no treinamento Inglês em 100 eu vou fazer isso por você, você não vai esquentar a cabeça, você não vai se preocupar mais com nada, eu vou tornar sua memória uma memória assim super eficiente, uma memória mais poderosa, essa palavra eu estava aqui procurando a palavra mais poderosa para você aprender inglês e reter, tá? Muito bem, vou compartilhar com vocês aqui uma imagem. Essa imagem aqui, ó. Curva do esquecimento. Será que... Eu acho que eu tô na... mas dá pra ver a curva. Tá escrito aí, curva do esquecimento. Vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, nesse gráfico, tá aí, porcentagem de retenção, né? Tá 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100. E embaixo, né, na linha de baixo, horizontal, está o tempo. 20 minutos, 24 horas, 7 dias, 30 dias. O que isso retrata para nós? Olha só. Quando você aprende inglês, quando você aprende qualquer coisa, mas aqui eu vou me direcionar a falar mais objetivamente do inglês. Quando você aprende inglês, você retém ali algumas coisas. Você não retém tudo. Você aprendeu, você teve contato com 100% de um conteúdo. Fechou o livro, você não reteu 100% daquilo que você teve contato. Não reteu. Você teve ali, você reteu de 80% a 90%, como mostra ali a bolinha no gráfico vertical, né, na linha vertical da porcentagem de retenção. 20 minutos depois, esse conhecimento adquirido, a retenção dele,
caiu já para 45%. Tá? Caiu para 45%. Não caiu só 45%, não. Caiu para 45%. Então, 20 minutos depois de você ter aprendido alguma coisa, aquilo que você aprendeu, você só consegue lembrar de 45%. 20 minutos depois. 24 horas depois, você consegue se lembrar 20%, de 20% do que você aprendeu no dia anterior. E só vai caindo. 10% em 7 dias, 30% em 5 para 5% em 30 dias. Como é? Agora você me responda. Você estuda inglês, ou vai para o curso de inglês, ou encontra professor de inglês, o que seja, 2 vezes na semana. Você, vamos dizer, então você reteu ali, olha, 45% em 20 minutos. Aí caiu para 20%. Então vamos dizer que você reteu, já que você encontra 2 vezes na semana, você não esperou 7 dias, né? Não caiu para 10%, então aquilo que você lembrava. Mas você vai lembrar apenas cerca de 15%. Vai ser entre 10% e 20% o que você se lembra na próxima aula, né? De 10% a 20%. Como é que você quer guardar o que você aprende do seu professor de inglês ou do curso de inglês que você faz? Como é que você quer se lembrar daquilo que você aprende? Como é que você quer usar? Como é que você quer pensar em inglês? Como é que você quer não traduzir quando você vai falar, se você só retém cerca de 15% a cada aula que você assiste? E o pior não é isso, que você, na próxima aula, você vê um outro assunto, vamos dizer, muda de assunto. Às vezes o professor faz uma revisão e tal, se o professor for muito bom, ele vai criar uma conexão de ideias, ok, né? Aí você vai lembrar de 10%. Agora, se esse professor não for um professor muito bom, se esse professor não for um professor formado, competente, se ele for só uma pessoa que fala inglês e inventou de ensinar inglês, 30 dias depois, você vai lembrar de 5% para baixo. Você vê que o gráfico continua caindo? A partir de 30 dias, você começa a se lembrar menos de 5% daquilo que você aprendeu, amor da minha vida. Essa é a realidade, entende? Então, por isso que ficar estudando 2 vezes por semana, ou então você passa a semana inteira sem ver nada de inglês, sem rever aquilo que você estudou. Você passa a semana inteira e faz o dever de casa no dia da sua aula, não tem essa? Quantas vezes eu ia entrar eu estava lá na sala de aula, eu entrava na sala de aula quando eu dava aula em escola, os alunos estavam lá terminando as tarefas, achando que estavam mandando benzão. Eu falava pra eles, falava assim, gente, na boa, melhor você nem fazer, nem faz. Relaxa aí, relaxa a mente, descansa um pouco e vamos começar a aula aqui, entendeu? Não fica desesperado pra fazer o dever só pra cumprir, só pra satisfazer o seu ego de, eu dou todas as respostas quando a professora pergunta. Só tá satisfazendo o seu ego mesmo, porque não tá ajudando nem nada a sua memória. Essa é a realidade, sinto muito dizer, tá? Então, como é que você quer se lembrar? Como é que você quer falar inglês? Você está fazendo parte dos 95% dos brasileiros que estudam inglês e não falam nunca. Por que é isso? Agora, é culpa sua? Não, meu amor, não é culpa sua. Não é culpa sua. A culpa é de quem não te ensinou isso. Quem tem que te mostrar isso são os seus professores, certo? Os professores, agora deixa eu parar de compartilhar. Os professores, eles deveriam deixar os alunos conscientes disso, né? E não ficar parabenizando porque você fez o dever. Ai, muito bem, muito bom. Fez o dever todinho e tal. Ok, mas o professor precisa saber quando que você fez esse dever. Com que frequência você está revendo? O professor precisa ter conhecimento disso, né? Precisa acompanhar isso. Clarice, mas é muita gente e tal. Para acompanhar, concordo, é muita gente. Mas se pelo menos o professor ele te informar da necessidade de você fazer esse espaçamento da revisão, da recuperação da matéria que você estuda, se ele pelo menos te educar, você vai saber que tem um intervalo correto, que você precisa fazer corretamente a revisão da matéria. Né? Não é assim, você revisa também quando quer, só revisa depois de 7 dias e você fica meio perdido no espaço. Não, ele tem que te ensinar direitinho a fazer a revisão. Tem que ter uma aula sobre isso, entende? E eu estou aqui dando essa aula para vocês e além de dar essa aula para vocês, eu também vou educar vocês no treinamento em inglês. Por isso que é um treinamento. Eu vou treinar você
a aprender inglês. Eu não vou só te ensinar inglês, você vai aprender a aprender inglês de forma eficiente. Você vai aprender a lidar com as suas emoções, o medo de falar inglês, a frustração, porque também o aluno de inglês, ele lida muito com a frustração. Então, você também vai ser treinado a lidar com a frustração de não conseguir falar no momento que queria, de ficar muito nervoso, de falar errado, de tropeçar, de gaguejar, de dar falta de ar, de parecer que não sai nada. A gente vai trabalhar isso no treinamento inglês em 100. Eu quero você pronto para quando você tiver que falar, quando você precisar falar, você falar. Mesmo que você esteja começando a falar, mesmo que você esteja começando no treinamento. Eu garanto para você que em 2, 3 semanas você já vai estar falando inglês. Você já vai estar desenvolvendo a autoconfiança para falar inglês na frente das pessoas. Vamos trabalhar a sua pronúncia, vamos trabalhar a sua oratória, vamos trabalhar a sua dicção ao falar inglês, isso é muito importante, né? Então, tudo isso vai ser otimizado, vai ser treinado mesmo, né? Vai ser exercitado no treinamento inglês em 100. Então, ok, aí vimos aqui que tem essa questão, né, do esquecimento. Aí eu falei já que, tipo, não é só ficar revisando quando você quer, revisa a cada 7 dias, quando você decide, eu vou revisar e tal. Não, não é assim. Tem uma forma certa. Oi, Ivanildo. Gente, quanto tempo, Ivanildo, que eu não te vejo, que eu não falo com você, cara. Quanto tempo? Estamos com treinamento inglês em 100, hein, Ivanildo? Tô aqui para falar desse treinamento, para divulgar o treinamento, tirar dúvidas. E hoje eu tô falando de uma coisa chamada curva do esquecimento, que é o porquê das pessoas não aprenderem inglês. Tudo bem? O porquê das pessoas não aprenderem inglês. Todos os dias eu tô falando sobre um tema aqui, meio-dia até amanhã, porque amanhã encerram as inscrições, né, para o treinamento inglês em 100. Mas aí eu tô aqui. Long time no see, yes, long time no see. Então, é muito tempo que a gente não se vê, né? Até que enfim que você apareceu aqui. Mas então, eu tô falando que a curva do esquecimento faz a gente não reter aquilo que a gente aprende. É natural do ser humano não reter se não houver revisão. Mas como que é feita essa revisão? Como que a gente deve revisar aquilo que a gente aprende? Eu agora vou mostrar outra figura para vocês, que também é sobre a curva do esquecimento. Ó, tá aí até a carinha do Hermann Ebbinghaus. Aí, olha só, vocês estão vendo? Essa linha azul é a linha de queda, né? Você aprendeu lá no primeiro dia, né? Tá, vocês continuam vendo. O gráfico é parecido com outro gráfico que eu mostrei para vocês. A linha vertical é com relação à porcentagem de retenção de conhecimento. E a linha horizontal é com relação ao tempo que você leva para esquecer aquilo que você aprende. Aí a linha azul que só tá caindo é aquilo que você aprende e você nunca mais vê de novo, né? Aí você vai caindo, daqui a um mês, tá vendo? Você lembra de quase zero daquilo que você aprendeu 30 dias antes. Então, se você vê alguma coisa e nunca mais vê, você vai esquecer 100%, tá? Pode ter certeza, se não esquecer 100%, vai esquecer 98%, sabe? Perto de 100%. Aí a linha vermelha mostra o seguinte, se a gente revisar horas depois aquilo que a gente aprendeu, de 80% do que a gente tinha retido, a gente leva para 100%, 100%, se a gente revisar horas depois. 24 horas depois, essa retenção de 100% que houve cai de volta para 80%. Aí a gente, 24 horas depois, então, tem que rever de novo. E a gente volta a trazer esse conhecimento para o 100% de retenção, para os 100% de retenção. Depois vai cair de novo, tá vendo? Você vê que o amarelinho, agora a gente está no gráfico amarelinho, que foi que a gente levou para os 20, que a gente revisou 24 horas depois. Aí trouxe para 100% de retenção. Você tá vendo que cai de novo. Aí uma semana depois, revisa de novo. Leva para 100% de novo. Aí você está vendo que cai de novo, mas cai menos do que o amarelinho, né? Agora a linhazinha vermelha vai cair menos do que o amarelinho. Aí um mês depois, revisa de novo. Você vai levar de novo esse conhecimento para 100%. E a queda de conhecimento já vai ficar acima dos 80%. Aí você não precisa ficar revisando mais. Depois de um mês, não precisa mais ficar revisando. Porque, ok, você reter entre 80% e 100%. Não tem problema, né? Já tá ótimo.
E com o tempo, você vai revendo naturalmente, vai vendo no seu contexto de vida e vai retendo cada vez mais até transformar esse conhecimento em 100% de retenção. Então, o que a gente faz no Inglês em 100, no método Brainwalk? Eu mesma crio para você um sistema de revisão para você conseguir revisar a matéria dentro desse... Eu, Clarice, calculo para você, eu como sua treinadora, eu vou calcular para você esse tempo e você só vai ter que seguir o plano. Por isso que eu faço para você um plano de estudos de 100 dias, para você respeitar o tempo necessário para você revisar a matéria. Só que eu faço um incremento que não tem nesse gráfico, mas também é baseado na teoria de Hermann Ebbinghaus, né, da curva do esquecimento. Não tá aí porque o gráfico foi mais objetivo, 24 horas, uma semana. Mas ele incentiva, o Hermann Ebbinghaus incentiva através da sua teoria, que a gente revise a matéria nos 4 primeiros dias. Aí a gente tem mais chances de retenção. Então, nos 4 primeiros dias, depois do primeiro dia que você teve contato com a matéria, eu vou revisar com você. A gente vai exercitar a matéria aprendida. No 4º dia, ok, aí a gente revisou. Aí a gente aprende uma nova matéria no 5º dia. No 5º dia aprende uma nova matéria. E aí a gente começa a ver essa nova matéria e 7 dias depois volta para essa matéria inicial, né, para a primeira, vamos dizer assim, e já começa a misturar e conectar a primeira lição com a segunda, aí dá esse espaçamento de uma semana, um mês depois você vai revisar de novo, e eu vou calcular, porque imagina, você vai aprendendo sempre coisas novas. Imagina você ter que ficar fazendo esse cálculo. 4 dias, uma semana, aí aprende coisa nova. Aí 4 dias, uma semana, aí já aprende coisa nova. Aí onde que para 4 dias, onde que para uma semana? Eu mesma tenho muito trabalho para fazer esse cálculo. Mas eu vou fazer para você. Para você não se preocupar com isso e para você reter perto de 100% daquilo que você aprende. Eu vou fazer esse trabalho por você, entende? Mas essa é uma das técnicas que eu utilizo para você conseguir aprender inglês em 100 dias, para otimizar sua memória, para otimizar a retenção do seu conhecimento, a sua compreensão da matéria. Eu utilizo de técnicas também para você aprender mais rápido, entender, né, compreender a matéria mais rápido. Deixa eu ver o que o Vanil tá falando. Que coisa maravilhosa, Teacher Clarice. Teacher Clarice. Só me chama de Clarice, gente. Não precisa me chamar de Teacher Clarice. Minha ausência é porque eu tô estudando para terminar meu ensino médio. Ah, tô terminando o ensino médio. Faltam 3 anos que termina meu... Ah, entendi. Entendi, Vanildo. Entendi, você tá focando. É importante a gente focar numa coisa de cada vez, né? Eu entendo. É isso mesmo, a gente tem que ter foco. Se você tá estudando, focando aí no seja, né? No seu ensino médio, foca nele. E vai estudando inglês conforme você vai conseguindo. Porque no inglês em 100 vai ter que ter comprometimento. Se você quer falar inglês em 100 dias, tem que ter comprometimento. Todo dia vai ter atividade. Eu vou estar lá no grupo do WhatsApp, chamando vocês, incentivando vocês para fazer as atividades diariamente. Eu quero que o inglês ele se torne um hábito para vocês. Eu quero que vocês falem inglês com naturalidade. Eu quero que o inglês faça parte da vida de vocês. Então, o inglês em 100 vai dar esse boost. E você pode dividir em 12 vezes. O que você aprender em 100 dias é o equivalente a mais de um ano de um curso de inglês que você faz por aí. Então, vale muito, muito, muito a pena. Ainda que você tenha que dividir em 12 vezes, vale muito a pena porque você vai aprender o inglês equivalente a 12 meses ou até mais, tá? Dependendo do curso, dependendo do professor. Gente, professor particular não é sinônimo de professor bom, não. Vou falar uma coisa pra vocês antes de acabar, que eu quero terminar sempre em meia hora. Mas eu estudo francês, né? Aí, te amo demais, nunca me esqueci de você. Ah, obrigada, Ivanildo. Obrigada pelo carinho. Eu também não esqueço de você. Você viu que você entrou aqui, eu logo, Ivanildo. Não me esqueço de você. Mas olha, eu estudo francês, né? Aí eu, querendo economizar, o que eu fui fazer? Eu só tô precisando praticar a mesma fala. Eu não precisa ser professor, quero só praticar a fala. Aí eu peguei um professor de francês num desses sites, entendeu? Famosos, para você falar inglês com nativos, você falar o idioma com nativos. Eu tô olhando aqui pro lado, porque tá chegando mais mensagens pra mim, tô me distraindo aqui no meu iPad aqui.
Aí eu fui nessa de. Deixa eu virar esse iPad, senão fica me distraindo. Aí eu fui nessa de, vou economizar, né? Vou contratar um nativo para eu praticar francês, que eu só quero praticar a fala. Quero praticar a fala. E fui nesses sites aí de você falar o idioma com nativo. Beleza, peguei um francês para praticar francês com ele. Cara, eu tive que brigar com ele. Ele falou pra mim que ele era chefe de cozinha e aí começou uma hora aqui no Brasil e começou a dar aula de francês. Mas eu tive que brigar com ele, eu tive que chamar a atenção dele. Falei pra ele, olha, eu trabalho, né, dando aula de inglês, eu trabalho ensinando inglês, trabalho com técnicas de neurociência de aprendizado e tal. E eu falei, olha, a forma como você corrige não é como eu quero ser corrigida, sabe? Era uma forma muito ruim. E se eu não tivesse o preparo mental, emocional e não conhecesse as técnicas de aprendizado, de correção, porque existe técnica para correção. Se eu não conhecesse, cara, ele poderia ter deixado um trauma. Porque eu não estava preocupada em falar tudo perfeito. Eu queria falar, eu queria praticar o meu francês. Caraca, ele ficava o tempo todo me interrompendo para me corrigir. E começava a falar português comigo, eu ia falar brasileiro. E começava a falar português comigo. O que eu poderia estar me sentindo? Uma bosta. Eu poderia estar pensando, caraca, meu francês está tão ruim que ele além, né? Eu poderia pensar assim, se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho, né, da área de idiomas, se eu fosse uma mera aluna ali, né? Eu poderia ter pensado, cara, meu francês é tão ruim que ele não para de me corrigir e ele ainda tá falando português comigo. Quer dizer, eu sou uma incompetente, eu não tenho capacidade de falar francês, porque ele não quer conversar francês comigo, não quer conversar em francês comigo. Eu tô pagando ele para isso, ele não tá falando francês comigo. Eu falei pra ele, fulaninho, eu não quero ser corrigida desse jeito, eu não tô preocupada com os erros que eu cometo. Eu prefiro que você faça o seguinte, falei pra ele, eu prefiro que você faça o seguinte, eu prefiro que você anote, que é o que eu faço com os meus alunos. Eu prefiro que você anote os meus erros, você anote coisas assim, essenciais, erros crassos. Não qualquer coisinha de pronunciazinha, não. Quero, assim, erros crassos, que realmente, assim, interfira na compreensão, no entendimento do que eu tô falando. E aí depois você me dá esse feedback, tá? Depois você me fala qual foi aquilo que eu preciso melhorar, preciso dar uma focada, para não atrapalhar a minha comunicação, não atrapalhar a compreensão daquilo que eu tô falando. E eu falei para ele, eu não quero falar português. Eu fiquei bravo com ele, ele ficou até sem graça. Eu falei assim, eu não quero falar português, eu tô pagando você para falar francês. Eu quero falar francês. Pô, eu tô pagando um francês ficar falando português comigo? Ai, eu sei que eu fiquei brava, depois ele ficou até meio sem graça assim. Mas, poxa, é importante, ok. Eu, quando comecei a dar aula de inglês, eu também não era professora de inglês. Eu comecei meio na cara da coragem, entendeu? Meio de. Eu só queria um dinheirinho. E fui me meti lá, dar aula de inglês, não tinha o menor preparo para dar aula de inglês. Era, aliás, uma professora muito esforçada, mas sem competência nenhuma na ocasião. Agora, eu estudei, que eu percebia que eu sou perfeccionista, né? Então eu percebi que eu precisava me preparar, eu precisava estudar, precisava me tornar uma boa profissional, porque estava envolvendo ali a vida das pessoas que estavam pagando, gente, né? Anos de dedicação, dinheiro, energia. Tem pessoas que saem do trabalho e vão direto para estudar inglês. Pô, vão ficar ali perdendo tempo comigo, né? Então eu fui me preparar. Então é isso, eu falei com ele, eu fui muito franca com ele, porque ele precisa se preparar. Ele já tá dando aula há alguns anos, ele falou pra mim, eu não lembro nem quantos, mas já faz anos. E poxa, sem técnica nenhuma. Então, gente, não fica nessa de professor particular, professor nativo, professor aqui, não fica pelo preço.